seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E hoje nosso tema é sobre autoestima. Vamos olhar para nós um pouquinho, né? Vamos compreender o que é realmente a autoestima, que está muito mais além da nossa imagem, né? A autoestima, ela está muito mais fora, dentro do que a gente sente, dentro do que a gente pensa e como a gente age, do que só a nossa parte física, né? A nossa autoimagem. A nossa autoimagem, ela está apenas refletindo algo que já existe dentro da gente. Dre, conta pra gente aí no mapa o que fala pra gente da autoestima, qual é o planeta que fala pra gente? Agora começou. Que casa que tá esse rolê? Agora casa, planeta, o que é que tá acontecendo? O que pega? Na verdade, o planeta, né, que representa a nossa autoestima é a Vênus, mas também o ascendente fala muito, né, porque o ascendente é a maneira como a gente se mostra para o outro. A Vênus representa os nossos prazeres, as trocas, os relacionamentos, então eu linko bastante Vênus com o ascendente para saber se aquela pessoa ela se importa mais com a opinião dela ou se ela acaba ficando muito mais para os outros do que para ela mesma. Virginiana? Sim, né, vamos se servir, vamos ser o que os outros querem. Uma das coisas que chegam muito pra mim são pessoas que acabam interpretando o papel, né? Interpretam o papel para deixar as pessoas confortáveis de alguma forma. Se desconectam completamente da essência, do prazer, né? De viver aquilo que ela deseja para viver o que o outro tá determinando para ela. E quando eu falo, e como seria se você vivesse o que você realmente deseja, né? A sua jornada, o seu propósito, da pessoa, a pessoa não ia me reconhecer, eu não seria aprovada se eu seguisse meus sonhos. E daí ela fica nessa interpretação de papel, não consegue se conectar com a essência e fica extremamente exausta, né? Sim. E não olha pra ela. E uma coisa também que chega muito pra mim é a pessoa entender autoestima como egoísmo. Essa crença tá muito enraizada, né? Principalmente quando Vênus e Ascendente tá fazendo aspectos tensos no mapa, a pessoa tem essa visão, né? Ou a família, a sociedade acabou colocando isso pra ela, que se colocar em primeiro lugar é um egoísmo, e daí ela fica nessa interpretação. Sim, e a nossa autoimagem, ela é um reflexo de tudo que a gente pensa, age. Muitas vezes a gente quer mascarar o que a gente sente, né? Então muitas vezes a gente usa uma imagem que não tem nada a ver com a gente, porque também a gente internamente estamos vivendo personalidades, papéis que não competem a gente. E nós somos muito treinados desde criança a agradar o outro, a viver pelo outro, o outro, é um condicionamento. E durante muito tempo na nossa sociedade, o amor próprio foi visto como um egoísmo. Então se você pensa em você, se você quer ter um tempo só seu, você está sendo egoísta, né? Nisso, desenvolve muito relacionamento tóxicos, porque se eu vou fazer muito pra você, eu também vou exigir muito de você. Só que isso gera relacionamentos tóxicos que não são realmente de fato o que o outro quer fazer, né? Então entra em um desequilíbrio. E a autoestima, ela tá muito mais relacionado à sua autoconfiança, porque não é só você estar bem com a tua imagem, é como você se comunica, é na sua confiança de falar o que você sabe, de falar o que você pensa, de posicionamento, né? Quem viu o nosso vídeo de posicionamento no meu lugar, eu tenho força, tá muito relacionado a como você se manifesta no mundo, como você se apresenta no mundo, né? E às vezes, assim, vendo pelo meu olhar, às vezes a gente tenta se moldar para se encaixar. Então, vamos lá. Como normalmente as pessoas enxergam uma terapeuta holística de Theta Healing? Elas já acham que elas vão chegar e eu vou ser super zen. Super zen. Aí elas chegam e elas encontram uma mulher de calça rosa e blusa do Mickey. E a gente fica descalça, questão energética. Tudo certo. Porque isso hoje é a minha verdade. Hoje eu consigo ser e expressar o que eu sou, como eu estou. Mas por muito tempo eu andava só de preto. Quem me conhece sabe, são duas pessoas completamente diferentes. Porque eu sempre, no meu trabalho, eu sempre tinha que ser muito discreta. Então, se eu trabalho com assessoria, por exemplo, de eventos, eu tinha que passar despercebida. Se eu trabalho com produção, eu tinha que passar despercebida. Então, o preto pra mim era muito normal. Só que chegou um momento que eu falei, opa, mas peraí. Por que eu tô passando despercebida, né? Quem manja aí dessas cores e tudo mais, sabe que o preto é quando a gente quer ser discreto, não quer ser vista. Então, o que eu não queria enxergar? Tanto que a coloração foi uma cura, assim, muito profunda, porque foi quando eu consegui trazer o que faz sentido pra mim hoje. Mas, às vezes, a gente tenta se moldar
E aquilo também fica pesado. Sim. Porque se eu tentar estar aqui no meu lugar, zen, não vai fazer sentido. Vocês vão olhar e falar assim, você tá louca? Não é você essa pessoa. Então acho que por muito tempo também a gente fica tentando se encaixar. E aí acaba ficando pesado pra nós, sim. né? Tá muito ligada a nossa ferida da rejeição, né? Porque a gente traz, assim, feridas muito grandes da nossa infância. E a rejeição abandona uma das feridas maiores que a gente tem, né? Então, muitas vezes, pra gente não ser rejeitado pelo outro, a gente cria uma personalidade que vai agradar o outro e não a gente. Sim. Sendo que ser a gente vai agradar muito mais as pessoas que realmente estão em sintonia com a nossa vida e para quem realmente é para nós sermos, do que esses papéis tóxicos que a gente vai vivendo com as outras pessoas que não tem nada a ver com o nosso propósito de vida, né? Sim. Essa nossa necessidade de pertencer aos lugares faz com que a gente acaba se colocando em posicionamento, em personalidade, em uma imagem que não é de fato nossa. E muitas vezes quando a gente tá bem, tá numa figura, tá num momento legal de vida, mas mesmo assim a gente não consegue expressar, porque a gente não se sente muitas vezes confortável no nosso lugar. E confiante, né? E confiante. Essa parte da confiança é legal que você falou, Rê, é porque assim, na constelação familiar, a confiança, ela vem muito do que a criança olhou para os pais e tem essa confiança dos pais. Então, se em algum momento a gente tem lá na nossa infância, acabou criticando, julgando os pais e não achou eles confiáveis o suficiente na nossa mentalidade de pai e mãe perfeito, se faltou essa confiança, se você julga a sua mãe como pessoa fraca, por exemplo, ou julga o seu pai como pessoa fraca, você tá indo para a vida falando metade de mim é fraca. Sim. Então essa metade que você tá julgando, que é você mesmo, né? Porque nós somos metade do nosso pai, metade da nossa mãe, a gente vai julgando que não temos a capacidade. E julgando isso, a gente acaba nos julgando também, fazendo com que situações aconteçam onde vai não ter confiança, onde nós não vamos desenvolver a nossa autoconfiança e muito, você pode mexer no que você quiser na sua imagem. Se você não tem a confiança em si, você não vai demonstrar essa confiança e você vai ficar inseguro e a sua autoestima vai ficar baixa, porque a autoestima não é só você se sentir bonita, a autoestima é você acreditar no seu potencial. E pra vida. E pra vida, estar no seu lugar, né? Então, muitas vezes, está atrelado às questões muito mais profundas, muito mais longe, como, por exemplo, todo o feminino, né? Que foi ferido das mulheres, principalmente, há muito tempo atrás. Como que eram as histórias das mulheres da nossa família, que mexeu tanto com nossa autoestima. E a gente está hoje numa pegada muito complicada, porque as mulheres da nossa geração, principalmente, né, meninas, eu tive que aprender muito, eu falo muito por mim, porque por uma questão sistêmica, o masculino da minha família foi excluído. Então, para suprir essa falta de masculino, as mulheres começaram a se colocar no lugar dos homens. Então, ao invés de a gente estar indo com uma energia saudável do feminino e masculino, a gente acaba indo para a vida brigando com a energia masculina. Sim. Aí é onde a gente julga o masculino, a gente não permite que eles se complementem na gente, né? Aí a autoestima da gente também fica ruim, porque a gente tá numa posição de uma energia que não é nossa energia, não é o feminino, né? É o masculino em conflito com a gente. Eu acho que isso mudou muito no meu dia a dia, na minha vida, né? Na realidade aí, trazendo tudo isso pra realidade, é quando a gente consegue equilibrar. Porque eu tinha tomado um papel na vida que não precisa de ninguém. Autossuficiência. Exatamente. Então, quando em algum nível eu confiei, não pude confiar, tá bom, deixa, vambora. E me fez forte, né? O que não me mata me fortalece, vambora. Só que chega uma hora, gente, que pesa o rolê. Porque a gente cuida e também precisa ser cuidada, né? A gente ama e também recebe amor. Então, a gente tem que começar a entrar nesse equilíbrio. Exatamente. E isso acontece muito, assim. Chegam muitas mulheres nesse lugar. Eu sou forte, eu não preciso. Tudo certo. Se você acha que você não precisa. Mas será que você não merece ter alguém? Seja de você, um companheiro, uma companheira, enfim. Você merece. Então a gente olhar esse lugar de um outro. De uma até porque outra. essas mulheres que vêm até nós, muitas, porque é o nosso cenário atualmente, a maioria das mulheres estão nesse cenário. Quando tem essa autossuficiência, ela tá sempre cansada, porque ela pega tudo pra ela. Então ela fica totalmente... Da segunda-feira a gente já tá cansada. Exatamente. Não dá tempo nem de
a gente conseguir cuidar da gente. Oi, tudo bom? É nóis, né? Mas a gente passou por A isso. gente passou por isso. Mas é importante compreender que foi necessário a gente passar por isso. Existia uma transição que nós precisávamos foi passar. Uma sobrevivência. Vamos dizer Exatamente, de um instinto de sobrevivência. Só que o que é mais importante é a gente compreender que tá tudo bem. Você teve que desenvolver a autossuficiência, ok. Mas agora não precisa mais. Vamos começar a trabalhar isso? Vamos começar a receber agora? É um processo que cada um tem o seu, mas que ajuda muito a gente até receber a prosperidade. Sim, né? Porque se a exato. gente não tá recebendo, a gente não permite que venha tudo que foi criado pra gente. Uma né? das coisas que aparecem bastante também é olhando, por exemplo, a casa de relacionamento, né? E a pessoa fala, mas eu dou conta de tudo, eu sou autossuficiente, mas eu tô cansada, eu sempre me conecto com alguém que fica na zona de conforto. Aí vem a pergunta, mas você se permite ser cuidada? É leve pra você alguém, né, fazer alguma coisa? E daí bate muito em mim também, né? Porque como eu tenho a minha Vênus em Capricórnio, né? E Capricórnio é um signo mais autossuficiente, de trabalho, de faz e acontece, então essa troca pra mim era muito em desequilíbrio. Até eu começar a entender que eu não precisava ficar exausta, né? Pra conseguir prosperar e tudo mais. No Teta Healing, a resposta sempre que vinha é leve pra você ser cuidada? Ai, é leve. Ah, tá, então vamos lá, vamos imaginar a cena. E aí, como é? Ai, parece que eu tô devendo alguma coisa pra essa pessoa que me cuidou. Sim. Não tá, eu preciso devolver. Isso. Então, como é a gente receber um carinho incondicional? Um amor incondicional. Parece que tem que pagar por ele, né? Isso, parece que a gente tem que pagar por ele. Muitas vezes a gente se conecta ao amor incondicional com o amor de mãe. Né? E em algum nível, se a gente teve alguma questão com o amor de mãe lá atrás, no nosso nascimento, na nossa vida, a gente tende a não querer receber esse amor incondicional, porque é como se o seu sistema não conhecesse amor incondicional. Peraí, alguém me amar só porque eu sou eu? Eu não tenho que devolver? Eu não tenho que pagar? Eu não tenho que trocar? Não existe isso no sistema dessa pessoa. Então o Teta, ele também contribui para isso. É como se a gente ensinasse que é seguro receber algo incondicional, para ficar leve e receber. Senão todas as vezes que alguém quer te dar alguma coisa simplesmente por te dar, por presentear, fica pesado. Sim. Até receber um presente fica pesado. Até Você recebe, vai ficar, mas como eu vou pagar essa pessoa? O que eu vou Exatamente. dar no aniversário dela? Já fica aí. Agora pensa a abundância e a prosperidade do universo querendo te dar e você bloqueada com tudo isso. Sim, não me dá, imagina eu receber tudo isso, vou ter que pagar tudo isso. Tudo isso. Nossa, eu vou ter que me Exatamente. sacrificar muito para merecer. Essa questão do sacrifício para merecer algo vem muito nas minhas consultas, né? E eu sempre falo, então se permita, né? Pra você ver se muda esse padrão. E geralmente as pessoas falam, elas se desconectaram mesmo do relacionamento e falaram, realmente, aquele relacionamento não iria trazer aquela realidade pra mim, mas quando eu me desconectei e abri pra isso, chegou a pessoa mais elevada. Então esse posicionamento também chega a ser uma autoestima. Eu mereço estar nesse lugar, né? Sim, tá muito relacionado à autoestima pra gente na constelação, que é o que você aceita receber dos pais, né? Então a autoestima, ela tá dentro dos pilares da constelação, que é o equilíbrio do dar e receber, que é sobre o equilíbrio da vida. A gente tá sempre em constante equilíbrio. E o que acontece com a baixa autoestima? Quando, se você tá julgando aos seus pais, você não tá recebendo a vida dessas pessoas porque você julga que eles não são perfeitos. Então você não aceita receber essa vida. E quando você não aceita receber essa vida, você se coloca uma posição em arrogância, na posição de arrogante, e se coloca no lugar de um dos pais. Esse posicionamento faz com que você não receba a sua vida e automaticamente você se coloca na vida apenas dando, porque você não está acostumado nem a receber a sua própria vida. Como se a vida fala assim, mas você não recebeu nem a vida, Exatamente. receber agora o quê? Vai receber o quê? Então, quando entra nessa energia de não receber nem a vida que recebeu dos pais, entra nesse relacionamento de migalhas, onde ela vai entrar sempre que ela tem que dar mais. E quando entra nesse movimento de eu sempre vou dar mais, porque eu não aceitei a minha própria vida, vai se conectar na essa baixa autoestima, vai fazer com que você sempre esteja cansado, sempre esteja dando mais, sempre estando dando mais até o que você não tem e não permite receber. Aí você fica num estado de vitimismo, né? Ai, mas eu sempre faço tudo por esse relacionamento, dei demais, dei tudo que eu tinha, a pessoa não faz nada, porque você não tá dando espaço. Se você, criatura, não recebeu nem a própria vida, como é que você vai receber alguma coisa? Né? Exatamente. Então, a baixa autoestima, muitas vezes, a pessoa ela
se coloca naquela posição porque é confortável para ela, porque ela não consegue olhar para os pais e aceitar esses pais imperfeitos, né? Uma coisa também que eu sinto muito no Theta Healing às vezes a mulher, ela teve algum momento da vida dela que ela tava com o corpo perfeito e aquilo ela toma como referência. E aí ela chega e fala, eu não consigo emagrecer, eu não consigo chegar naquele corpo, não entendo o que tá acontecendo. Por quê? Quando a gente vai olhar o que tava passando na vida dela quando ela tava com aquele corpo. E aí você vai entender, às vezes ali ela teve algum choque, algum trauma, alguma dor, alguma perda, ou ela tava sem dinheiro. O que o corpo dela faz? Ok, ele entende aquilo como um perigo. Pega uma âncora. Pega uma âncora. Então o seu inconsciente ele entende o quê? Peraí, quando ela tava nesse lugar que ela tá buscando chegar hoje, era olha sofrimento. o que aconteceu na vida dela. Não Sim. deixa ela chegar aí, gente, não deixa. E aí o seu inconsciente começa a trabalhar nesse lugar como se isso fosse, ele estivesse te protegendo, né? Então, outro dia veio uma questão de uma pessoa, ela não conseguia... ela estava muito relacionada, quando ela tinha muita agenda cheia, muita abundância, ela não estava num peso que ela queria. Então agora ela tinha voltado, só que a agenda dela não estava mais cheia. E aí você começa a entender O cérebro faz muito onde ele ligou, Tudo ali. né? Então ali quando tava tudo certo, quando a agenda tava cheia, a abundância vindo, não tava legal. E se ela tá querendo manter, não deixa chegar ninguém, não deixa chegar gente pra fechar a agenda dela, senão vai tudo de novo, ela vai ter que passar o processo, a dor de novo. Então o nosso sistema, ele registra, é como se ele guardasse alguns registros e tentasse nos proteger com esses registros. Exatamente. Então, quando a gente tá nessa questão de olhar para nós, para o nosso corpo, dá para você olhar e entender, peraí, esse corpo então, como tava a minha vida, quando tava, ou o que de pior acontece se eu tiver esse corpo que eu quero. Nunca acessei um corpo assim e eu tô buscando esse corpo. O que de pior acontece? Como você vê uma mulher que tem esse corpo que você quer chegar? Eu acho talvez um pouco vulgar. E como seria? Como as pessoas te enxergariam no seu trabalho? Elas iam me enxergar vulgar. E eu trabalho com algo que eu não posso ser vulgar. Então percebe como tá esse movimento? Então quando a gente olha até pro que faz um dig no Theta Healing do que é esse lugar que a gente quer chegar, a gente vai descobrir muitas coisas de nós, muitas crenças, muitas coisas que a gente acredita, né? Sim, é legal você trazer isso, porque eu fiz, essa semana eu fiz umas 3 constelações de autoestima. Acho que nos últimos 15 dias eu tô tendo muita procura de mulheres, principalmente com questão de autoestima. Movimento, né? Tá um movimento muito grande. E eu achei interessante uma constelação que eu fiz essa semana, que me chamou muita atenção sobre essa situação, né? A cliente, ela foi constelar a autoestima mesmo, o tema autoestima. E na constelação dessa mulher, apareceu que a tataravó dela era uma pessoa muito linda e a mãe dela colocou essa criança, porque não tinham condições financeiras daquela época, há muito tempo atrás, e essa criança, ela cresceu uma adolescente e a própria mãe colocou para se prostituir, né? E era uma coisa que a beleza daquela mulher virou uma maldição para ela, né? Então, na família, essa moça que foi constelar, ela era seguro para ela não ter uma boa aparência. Ela se achando, né? Não que era verdade, porque o traço da moça fazendo constelação comigo, ela era linda. Falei, você tá de óculos, você tá em casa, você tá linda. Como que você não se acha linda, né? Então, assim, porque era seguro para ela não se achar atraente. Era perigoso. Era perigoso, porque olha só, olha quantas gerações esse feminino que veio trazendo que ser bela era uma maldição, né? E eu já aconteceu de eu pegar também uma questão de uma cliente que não conseguia emagrecer, em que no sistema dela, para ela, quando ela engordasse, ela estava em segurança, por quê? De uma energia, de um abuso sexual. Então ela não conseguia emagrecer, porque para ela era seguro manter daquele jeito, porque no inconsciente dela ela não era atraente dentro da concepção dela, e ela se sentia mal por não ser atraente. Mais o 20% do consciente. Os outros 80% estava protegendo ela, que se ela fosse atraente, ela podia conectar, imagina, né? com alguém, um perigo de conectar com alguém que poderia abusar dela por ela ser atraente. Então existem coisas que estão muito mais além do que a gente está enxergando aqui, né? Sim. E a autoestima,
ela mexe muito com a nossa confiança em viver a vida, em se mostrar, em falar o que você pensa, de você viver a sua vida como você é, com a tua aparência, do jeito que você quiser, sem ficar se preocupando com o que os outros vão falar de você, vão te aceitar ou não. Né? Muitas questões de mães narcisistas que impõem coisas aos filhos, Nossa, ia falar que isso julga muito. Agora, né, que eu até ia falar, acho que a Dani pode até falar melhor, mas uma das coisas que falam bastante assim no mapa é a pessoa estar honrando a mãe de alguma forma, né? Acaba estando num aspecto bem intenso ali, ou porque a mãe é mais submissa, então ela não consegue se colocar, porque ela, não, se minha mãe é mais submissa, se minha mãe ela não cuidou da aparência, mas faz o mesmo movimento. Isso, como julga que a mãe é submissa, mas também se torna. Isso, mas ela também tá no lugar de, eu não tenho autoestima, eu tô insegura sempre, ou também aparece muito questão da mãe estar competindo com a filha, sabe? Então a filha ela tem que estar sempre perfeita, sempre da melhor forma, então a autoestima pra ela também é um perigo, porque como que ela vai estar mais do que a mãe, né? Porque a mãe tá sempre trazendo essa realidade de alguma forma. O julgamento da mãe no olhar do que a mãe. Isso. Então às vezes a sua mãe, ela olha a mãe e fala, não, mãe não usa essa roupa, mãe não faz isso, mãe não sai, mãe não faz isso. Então assim, às vezes a gente tá nesse vínculo aí também do que é pro outro, né? A gente acaba reproduzindo a nossa mãe. Então, por exemplo, autoestima. Teve uma questão, uma cliente que trouxe, eu não consigo mais me ver como mulher, parece que eu me perdi quando eu virei mãe. E como é? Tô sem autoestima, minha autoestima tá lá no pé, e meu casamento tá indo a ladeira abaixo. E aí, como é da sua mãe? Como é o casamento da sua mãe? A minha mãe... É uma coitada. Pensando bem, depois que ela teve filho, ela se largou. Anulou. Porque mãe, aí vem a crença. Sim. Porque mãe só vive pros filhos. Só vive pros filhos. Nossa, e aí, isso vem muito pra mim. mim. A gente quer ser mãe e ter autoestima. Como a gente quer ser mãe e se ver mulher? Então, olha a crença da sua mãe. Só que você tá julgando a mãe e tá fazendo a mesma coisa. Depois você virou mãe, você largou só o filho, o casamento tá indo na ladeira abaixo, a autoestima tá no pé, mas o filho tá ali, tá bem, tá limpo, tá cuidado. Porque é mãe. Então, quando a gente começa a olhar isso daí, entender qual é o roteiro que a gente tá seguindo, a gente consegue mudar, né? Ajustar. A gente veio pra mudar as coisas ali. Sim, e é muito legal você comentar dessa parte de mãe, né, que a Adri também comentou. O que acontece com essa mãe que suga o filho, né? Dentro das nossas culturas lá atrás, que as mães cuidavam, e a gente sabe, eu falo por mim, porque eu sou mãe, meu filho tem 4 anos, e eu começo a perceber, estudando o meu próprio movimento, estudando a minha própria história, como que foi dentro do meu contexto familiar, né? E as mães lá, minha avó, ela cuidou de todo mundo, né? De todos os netos, para as mães, para as filhas ela trabalhar, que no caso foi minha mãe, eu fui criada pela minha avó. Mas o que aconteceu? As mulheres naquela época paravam para trabalhar. E hoje eu entendo, nossa, porque a maternidade é um papel que vale por muita carga horária de trabalho, né? É um evento sair de casa com uma criança. Então, assim, o que acontece na maternidade que mexe com a nossa autoestima? Quando essa mãe, ela abdica da própria vida dela para ser só apenas mãe, essa criança carrega um peso imenso. Porque essa mãe vai sufocar essa criança quando ela crescer. Porque essa mãe não teve outras coisas para fazer. Então, durante muito tempo na minha maternidade, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava ainda no banco, quando meu filho nasceu, e eu tive que colocar ele com 6 aninhos na escola, para mim foi um martírio. Né? Mas era uma briga da minha consciência de agora com a culpa que eu trazia e que as mulheres fizeram diferente, né? Como que eu tô deixando meu filho num lugar e eu tô indo trabalhar, né? Isso também mexeu muito com a minha autoestima. Que mãe sou eu, 6 né? anos, Fazendo não, 6 isso. meses. 6 meses, O Mercúrio retrógrado. Mercúrio aí, ó. 6 meses. 6 meses. E é um julgamento, né? É um julgamento, auto-julgamento. Então, mas quando eu comecei a compreender, né, depois agora estudando e compreendendo o comportamento humano, eu vejo como é importante eu fazer o movimento de ter outros papéis, como isso é saudável para o meu filho, como isso na verdade vai fazer com que ele tenha uma própria vida e eu desenvolva a minha vida também, ao ponto de que quando ele crescer, ele vai viver a vida dele, eu vou continuar tendo as minhas coisas. Eu não vou ter necessidade nenhuma de sufocá-lo porque eu parei a minha vida. Ele não vai carregar essa culpa, né? Assim como eu também, dentro do meu posicionamento com a minha mãe, julguei durante muito tempo uma rejeição invisível, né? Que não existia, que a minha mãe precisava trabalhar
para Sim. para ela poder me sustentar, né? Sim. Então, assim, como eu enxergava o fato da minha mãe saindo para trabalhar, que ela estava me abandonando. Hoje eu vejo que era uma ilusão, então é uma coisa que a gente tem que trazer essa ferida à tona pra gente poder trabalhar. Então, assim, as pessoas não estão me rejeitando, cada um tá vivendo a vida delas. Não é Sim. sobre você, é sobre as pessoas, tá cada um na sua vida. E quando você presta atenção pra si e percebe, mas quando eu tô fazendo isso, eu esqueço de mandar mensagem pra responder isso, aconteceu comigo, por que a pessoa não vai acontecer com outra pessoa também? Sim, exato. Então a gente cria essa rejeição que não existe, e a maternidade, porque até na constelação a autoestima está muito ligado com a mãe, ela vem praticamente 90% Sim. da mãe, né, O a mapa autoestima. também. Então, assim, a gente cria essa baixa autoestima porque a gente está acreditando que fomos rejeitados, fomos largados, e principalmente por essa cultura da maternidade. Né? Interessante, porque muitas vezes num mapa aparece o filho tendo um papel totalmente diferente, de ajudar a mãe a se encontrar com a essência, com a identidade dela. E ela está interpretando um papel totalmente diferente. Ela se anula para cuidar do filho, porque foi o que a mãe fez, mas aquele lugar não tá confortável nem para ela e nem para o filho. Ela fala, nossa, eu larguei tudo, mas nossa, não vai, o relacionamento não acontece. Exatamente. Ele é super, né, rebelde. Eu falei, porque ele veio com outra missão, né? Ele precisa ver você fluir. Pra você mexer. Isso. Porque o que acontece muitas vezes é a mãe, ela abdica da vida toda dela pra ser a mãe. Ok, só que acontece, esse filho vai, cresce, vai pra vida e fala tchau, tô indo pra Isso, vida. exato. Ingrato. Se movimentar. Ingratidão, olha o que ele fez Olha o que comigo, ele eu fez. cuidei dele a vida inteira. Olha o peso. Você escolheu. E o filho escolheu Isso. vir para aquela mãe que tinha aqueles dons e talentos. Ele Exatamente. sabia que a mãe ia pra vida. Ele sabia. Então, assim, olhar esse movimento de cura, Sim, né? exatamente. De fazer Sim. isso daí. E muito que a gente traz também é olhar como a gente é. Isso que a gente estava falando de mãe é como as pessoas te enxergam como mãe. Porque o que chega muito no Theta Healing é um lugar da gente, dessa autoestima, tá? A pessoa, ela se coloca no papel de mãe e ela começa a acreditar que ela tem que ser a mãe perfeita que todo mundo acha que ela tem que ser. Só que chega uma hora que não sustenta. Porque é pesado, porque não é, porque as pessoas, cada uma é de um jeito, cada uma tem um arquivo de mãe no seu sistema. Sim. E aí fica pesado, volta para aquele lugar que a gente não consegue ser a gente, não consegue encontrar a nossa identidade, porque tá tentando ser uma mãe perfeita aos olhos das pessoas. E aí eu te pergunto, o que é uma mãe perfeita? Exatamente, Pra onde cá- começa todos os B.O.s. Sim. Onde começa todos os BOs? A autoestima. O que é um corpo perfeito? Um corpo perfeito, Sim. gente, é um corpo que funciona perfeitamente, Perfeitamente. aqui, ó, tá lindo. Exato. Não tem a ver com peso, não tem a ver com como você tá. Só que durante muito tempo a gente só foi se espelhando. Então, peraí. Aí, na nossa época, né? Tô com 32, vamos lá. O que a gente tinha de referência? Novela, as modelos. Não tinha modelo real. Aí você olhava, você tava magra e você olhava o modelo e falava, meu Deus do não céu. tô no padrão, Como né? elas sofreram, Sim, né? E como? como teve depois, mais pra frente, a mídia foi mostrando, né? E hoje, como tem. O Instagram, as mídias sociais, hoje em dia, tem um filtro, né? Que as pessoas, elas... Gente, tem um filtro que a gente pode usar lá pra gente ficar à vontade, precisar se maquiar pra mostrar uma boa aparência, porque as pessoas somos programadas pra olhar as coisas harmônicas. Isso é natural do ser humano. Mas você tem que saber o seu lugar. Que Sim, você tá não lá se comparar com com filtro. aquilo, né? Exatamente. Então a questão da autoestima, quando ela tá em equilíbrio, ela vai ajudar a gente até a amadurecer, a gente evoluir, a gente desenvolver e ser mais próspero e abundante. O que tem a ver com isso, Daniele? Por quê? Quando você tá com a sua autoestima, você consegue admirar as pessoas. E quando você tá com uma baixa autoestima, você olha para as pessoas com inveja. E essa energia te trava totalmente. Por que você faz? Você se coloca numa posição de vitimismo, de invejando o outro e não se movimenta. Quando você tá na autoestima boa, quando você tem noção de quem você é e você tem consciência que o outro é diferente de você e cada um tem a sua beleza, você tem essa segurança de ser quem você é, você olha para as pessoas e admira as pessoas. E você não fica mais nessa energia de competitividade. Você vai entrar na energia de aproveitar o que é que as pessoas têm para ensinar, né? Então você vai conseguir aproveitar isso das pessoas. O que elas têm para ensinar para você, em vez de você ficar captando essa inveja, vai captar as coisas boas para você desenvolver melhor. Quer entender quando esse negócio de comparação? Sabe quando a gente tá olhando e você começou, tá um movimento muito grande aí? Parece que tá todo mundo com a mesma boca, com o mesmo nariz, com a mesma bochecha. Tá todo mundo
fazendo um procedimento. A moda tá aí, né? A moda tá aí. Como se uma coisa fosse caber em todos. Sim. E não é, se a gente é único, tudo bem. Ah, ele tá falando pra não fazer procedimento estético? Não. Tô falando que pra você entender o que cabe a você, você precisa se conhecer. Não fazer de um lugar olhando o outro e querendo ser igual. O outro como um espelho. Porque não vai caber. Entendeu? Não vai dar bom. Vai virar um copia e cola. Então, às vezes, poxa, tem tantas mulheres lindas que elas ficaram tanto nesse lugar, né? Algumas famosas aí, que a hora que você vai olhar, você fala, nossa, mas é a mesma pessoa? Ela perdeu a essência. A identidade. O tom, o brilho, o que era ela. E aí ficou um lugar perdido. E você fala, nossa, mas ela é tão linda. O que tá atrás disso? Uma baixa autoestima. Sim, às vezes a pessoa questões. mexeu muito com isso, tá com uma imagem que até é bonita e tudo mais, mas que talvez não tá dentro do contexto dela. E mesmo assim ela não se sente, não tem uma autoestima, porque não tá ali na imagem, né? Ela tá querendo uma pessoa que as outras pessoas possam gostar dela. Mas não é aquilo. Sim. Não é aquilo. As pessoas só conseguem se conectar com você quando você tá dentro da sua verdade, de quem você é, né? Daquilo que você nasceu para ser. Aí a verdade se conecta e você se sente mais confortável. Não é mais confortável? Você tá com um sapato do seu tamanho, com uma roupa do seu tamanho? Ser você, né? Ser a gente é mais confortável. Às Exato. vezes a gente não sabe o caminho que é pra chegar até a gente. Então, às vezes pode estar ouvindo e tá falando assim, é legal, só que você tá falando nisso agora, que você já tá, que você já entendeu, já olhou, já viu, mas como eu faço isso? Olhando pra dentro, Se né? permitindo. Se permitindo a olhar. Então, vamos lá, o que tá pegando aqui pra mim? O que mais me pega aqui na minha autoestima? Sim. Então, vamos olhar isso? Vamos olhar, vamos fazer um movimento. Movimenta. Né? Sim. A gente precisa movimentar. Sim. As coisas elas acontecem quando a gente decide, escolhe e faz o movimento, né? Então a gente tem que decidir olhar pra nós. Sim. Isso é autoestima também. Isso é autoestima também. Quando eu percebo que eu estou olhando pra alguém, eu tô pondo defeito, eu falei, o que eu em mim tenho que olhar aqui? Né? Uma auto-observação, porque a Sim. gente já aprendeu a lidar com isso, a gente já se estuda. Sim. E quando eu vejo que tem pessoas que estão falando muito mal do outro, muito julgando, eu já percebo que eu tenho que trabalhar a autoestima. Tem alguma coisinha com a mãe ali, né? Que a gente vai pescando as informações. E ela só vai mandando os jovens, vai olhar isso, vai olhar aquilo, e a gente, vai começar mais uma sessão aqui, mais um episódio. Acho que é isso, acho que é concluímos. A gente vai fazer o próximo episódio só relacionado à maternidade, porque a gente falou um pouquinho aqui, mas a maternidade tá muito mais além mais de tudo isso, bem mais né? profundo. E a gente volta no próximo episódio pra falar sobre a maternidade Próximo e a episódio paternidade vamos também. Então a gente decidiu que o próximo episódio vai ser mãe e o outro vai ser pai. Já que a gente é 50% mãe e 50% pai, nós decidimos que assim vai trazer um pouco mais de clareza aí pra você que tá, por onde eu começo, o que eu começo a olhar, pra gente ajudar nesse movimento também. Sim, então você tá procurando ter uma autoestima melhor, assista os próximos episódios para que você se conecte com seu pai, com a sua mãe que existe dentro de você e ajude a você a perceber a sua própria identidade, porque você tá metade de cada um e vai ajudar muito a nossa autoestima a se conectar com quem você realmente é. Até a próxima! Até, gratidão!